Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Eu, depois de um bom tempo sumido e gravando vídeos, resolvi voltar a gravar. E hoje eu quero abordar um tema que eu acho bem necessário. Dentro do cenário que a gente está vivendo como igreja, dentro de um cenário absurdo e desonroso ao santo nome do Senhor, sobre o chamado à morte. O tema dessa mensagem ela vai como um chamado à morte. E eu tomo como base lá no Evangelho de João, no capítulo 21, naquele diálogo lá de Jesus com Pedro. Pedro vai ser o meu primeiro exemplo, quando Jesus pergunta por 3 vezes se Pedro amava Jesus, e as respostas de Cristo é que eles apacentassem, que Pedro apacentasse as suas ovelhas. Mas o interessante é que dentro desse chamado honroso de ser um pastor, um líder, um baluarte que Pedro foi para a igreja do Senhor, um mártir, uma testemunha, e muitas vezes nós podemos cair no erro ou na vaidade do chamado, apenas pensando pelo lado do glamour que o chamado tem, ou as falsas informações que são dadas aos vocacionados biblicamente. Porque dentro da realidade do apóstolo Pedro, nós vemos uma afirmativa que Cristo vai trazer no versículo 18. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te incigias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Versículo 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Jesus, dentro do chamado, da vocação do apóstolo Pedro, Jesus disse, em outras palavras: Pedro, você vai morrer. É interessante pensar nisso. Você vai ser levado, quando você for mais velho, por lugares por onde você não queria, vão estender as tuas mãos. A tradição nos diz que Pedro morrera numa cruz de cabeça para baixo. A primeira verdade que vale salientar nessa reflexão é que o chamado para servir a Cristo envolve a perda das nossas vidas. Nós precisamos refletir isso. Nós não podemos brincar com isso. O chamado a Cristo envolve a perda da vida. E eu não estou falando de uma linguagem figurada, mas é uma entrega que não tem mais volta. O segundo exemplo é interessante. Capítulo 12 de Atos diz que, versículo 1, por aquele tempo mandou o rei Herodes apreender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Lá no capítulo 12 de Atos, quando a igreja estava sendo implantada, Herodes matou a Tiago, irmão de João. Ficou pelo meio do caminho. Então, nós não temos como fugir desta verdade, que o chamado a Cristo, que a devoção a Cristo é um chamado à morte, é um chamado de um caminho sem retorno. Então nós já vemos aqui o Tiago ficando pelo meio do caminho, uma morte precoce. E o interessante é que o irmão dele, João, o último dos apóstolos a morrer, não como um mártir, possivelmente como uma morte natural, e ele morreu de velhice, como diz a tradição, as informações que nós temos, possivelmente seria, outras defendem que não. Mas é interessante que, assim como Pedro, assim como Tiago e assim como João, todos eles estavam a serviço do Senhor. Quem é você na jornada deste chamado? Pedro, que vai ser maduro, mas vai morrer? Tiago, que vai ficar pelo meio do caminho? Ou João,
que vai se aposentar e vai esperar a velhice. Nós não temos nenhuma garantia de sermos um ou outro, ou um dos três no tempo. Mas uma coisa é certa: o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de 2ª carta aos Coríntios, ele diz uma coisa que é a natureza do chamado. E é sobre essa natureza que eu quero enfatizar. Ele diz assim, versículo 10: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Ele, como apóstolo, escrevendo aos Coríntios, está dizendo que ele sempre está levando no corpo de Jesus a morte. Versículo 11: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. Ele entrega à morte. A morte operava no corpo dos apóstolos e eles eram entregues à morte o tempo todo. Versículo 12: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Já parou para pensar nisso? O corpo de morte, entregues à morte, no nosso corpo opera a morte, em vós a vida. Esse é o chamado genuíno. Talvez os chamados pastores, vocês aí da mídia, vocês que fazem chamados para serem líderes, e os líderes de vocês nunca ouviram essa verdade. Vocês estão dizendo para os seus liderados que eles vão ser pais de multidão, que as células deles vão aumentar, que eles vão ser pais de muitos filhos. Vocês estão profetizando, né? Que eles serão grandes, que vocês estão vivendo um avivamento. Mas aí, e Pedro, Tiago, João, Paulo, qual é a nossa base bíblica? Onde nós estamos centrados? Quando Jesus chamou Pedro, disse: Pedro, você vai morrer. Você vai morrer. Quando Tiago começou o início da igreja, a igreja estava sendo implantada, já foi passada, Herodes passou a espada na cabeça e tchau. Tiago ficou pelo meio do caminho, não pôde ver a obra, não pôde desfrutar da obra, não pôde ver com seus olhos o Senhor operar. Por outro lado, nós temos João, o último a ser martirizado, que morreu de longevidade, como diz a tradição. Mas nós não temos nenhuma garantia de que seremos Tiago, João ou Pedro. Mas uma coisa é certa e irrefutável: em nós opera a morte e a igreja opera a vida. Nós levamos sempre no corpo o morrer de Cristo e somos entregues à morte. O ministério pastoral, o ministério fiel às Escrituras, ele passa por esta base: fomos chamados para morrer. Não tem volta. Ou vivemos... Me lembra agora uma frase que eu agora não me recordo de quem, que diz assim: se aquilo que eu vivo não posso ser digno de morte, não vale viver por aquilo. Se eu vivo para Jesus e não é digno de que eu morra por ele, nada vale. Sabe por que essa palavra? Porque essa prosperidade, essas bênçãos profetizadas no mercado da fé evangélica, dos coaches, dos managers, para querer fazer um movimento, e eu tenho até amigos que estão nesses movimentos, e eu amo vocês demais, e que vocês não fiquem chateados comigo, mas que vocês considerassem o que eu falei sobre as Escrituras, para não pegar nenhuma frase minha isolada e me crucificar. Mas de repente esse seja o meu ministério: morrer publicamente, morrer sem ter a unção, sem ter os títulos que os homens estão oferecendo. Mas ninguém vai desfazer da minha consciência do que está escrito na palavra de Deus, que nós fomos chamados para morrer. Qual é o teu chamado? Quem é você? Quem será você? Pedro? Tiago? João? Ninguém sabe
e ninguém tem garantia. Que Deus nos ajude e nos dê a sua graça, em nome de Jesus.